A mansão e a favela, o encontro que mudou duas vidas naquela manhã. O sol se erguia sobre as colinas da favela como quem observa de longe a rotina incansável que ali reinava. Maria, uma jovem mãe de apenas 30 anos, descia os becos estreitos, carregando sua filha pequena no colo. A criança, de olhos curiosos, observava o mundo ao seu redor com a inocência de quem ainda desconhecia as mazelas da vida. Maria, por outro lado, já havia experimentado o peso de cada dia na comunidade do Vidigal. Vendia quentinhas para os vizinhos, arriscando-se entre as áreas controladas por diferentes facções. Do outro lado da cidade, Roberto, um empresário renomado e dono de uma rede de hotéis luxuosos, vivia em um mundo completamente diferente. Seu apartamento, com uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara, era o símbolo de seu sucesso. Contudo, por trás da fachada de conquistas e dinheiro, havia um vazio que nem ele sabia explicar. O casamento com Carolina, sua esposa, já não era mais o mesmo. Entre festas de gala e viagens internacionais, o amor se perdera, e Roberto encontrava-se preso em uma vida que, apesar de todo o glamour, não trazia mais sentido. Aquela manhã, porém, seria diferente. O destino, esse dramaturgo impiedoso, preparava um encontro inesperado que mudaria para sempre o rumo dessas duas vidas. Roberto, em busca de algo que nem ele sabia definir, decidiu sair para uma caminhada. Sentiu um impulso incontrolável de dirigir até uma das áreas que sempre ouvira falar, mas nunca havia visitado, a favela do Vidigal. Queria ver com seus próprios olhos o que tantas vezes era manchete nos jornais, mas que lhe parecia tão distante de sua realidade. No caminho, as ruas começaram a se estreitar, e o contraste entre o asfalto liso e as vielas de barro o impressionou. Ao estacionar o carro em uma rua próxima à entrada do Vidigal, foi tomado por uma sensação estranha, uma mistura de medo e curiosidade. Mal sabia ele que naquele mesmo momento Maria estava prestes a cruzar seu caminho. Enquanto Maria descia as escadas, distraída com os próprios pensamentos, não percebeu o homem de terno que subia em sua direção. Quando finalmente seus olhos se encontraram, algo inesperado aconteceu. Não foi a clássica atração imediata, mas sim uma curiosidade mútua. Maria, com sua simplicidade, não reconhecia em Roberto o homem milionário que habitava um universo tão diferente do seu. Para ela, ele era apenas mais um rico perdido nas vielas, um intruso que certamente não sabia como lidar com aquele mundo. Roberto, por sua vez, ficou intrigado com a postura daquela mulher. Ela não parecia intimidada com sua presença, nem se importava com o que ele representava. Havia uma força silenciosa em seu olhar, uma determinação que ele não via há muito tempo nas pessoas ao seu redor. Foi então que ele, quase sem pensar, a abordou. "Com licença, estou um pouco perdido. Você pode me ajudar a encontrar uma saída daqui?" Maria olhou para ele por alguns segundos, avaliando-o com cautela. Sabia que aquele tipo de gente raramente aparecia ali sem um motivo. "O senhor não deveria estar aqui. Isso aqui não é lugar para gente como você", disse ela, com um tom meio defensivo, mas sem perder a cordialidade. Roberto sorriu, um sorriso leve, quase resignado. "Talvez você tenha razão, mas acho que é exatamente por isso que estou aqui." Maria franziu o senho, sem entender o que ele quis dizer. Mas antes que pudesse continuar a conversa, um barulho estridente tomou conta do local. Gritos, correria e, em poucos segundos, o caos. A polícia havia invadido a comunidade em uma operação surpresa. Maria, instintivamente, agarrou sua filha e puxou Roberto para um canto seguro, sem pensar duas vezes. E foi naquele momento, em meio ao tumulto, que os dois perceberam que suas vidas, por mais distantes que parecessem, estavam agora entrelaçadas. A partir dali, Roberto seria apresentado a um mundo que ele jamais poderia imaginar. E Maria descobriria que o destino tinha planos inesperados para ela,
Como um simples encontro em meio ao caos poderá mudar a vida de duas pessoas tão diferentes? Será o destino ou uma armadilha da vida? Enquanto os tiros ecoavam pelas vielas, Roberto percebeu que estava completamente à mercê de Maria. E uma pergunta inquietante lhe surgiu: por que aquela mulher o salvou sem hesitar? Depois de escapar do caos, Maria e Roberto correram por becos estreitos até encontrarem refúgio em uma pequena casa de alvenaria, onde morava uma vizinha de Maria, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos, forte e de poucas palavras. O som dos helicópteros e das sirenes ainda ecoava do lado de fora, mas ali dentro os três estavam momentaneamente seguros. Dona Conceição, com seu olhar de desconfiança, não parecia muito satisfeita com a presença de Roberto, mas o silêncio entre eles era mais forte que qualquer pergunta. Ela ofereceu água para os dois, e foi nesse intervalo que Roberto começou a entender a realidade daquela comunidade, onde o simples ato de viver exigia mais coragem do que ele imaginava. Obrigado por me ajudar. Roberto finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se a Maria. Ela deu de ombros, ainda segurando a filha, que agora estava mais tranquila. Não fiz por você. Fiz pela minha filha. Aqui, quando a polícia entra, a gente aprende a correr primeiro e perguntar depois. Roberto observou a simplicidade de suas palavras e sentiu uma estranha admiração. Para ele, que estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, aquela mulher parecia enfrentar a vida com uma força bruta que ele nunca conhecera. Você sempre viveu aqui? Ele perguntou, tentando puxar conversa, mas sentindo que pisava em terreno incerto. Maria hesitou por um momento. Não gostava de falar de sua vida com estranhos, muito menos com alguém que claramente vinha de outro mundo, mas algo em Roberto a fazia sentir que talvez pudesse confiar nele, mesmo sem entender o porquê. Sempre. Não tenho escolha. Meu marido foi preso há 2 anos e desde então sou eu quem cuido de tudo, disse ela com um misto de orgulho e tristeza. Roberto não sabia o que responder. Para ele, um casamento que não ia bem podia ser resolvido com um divórcio e a divisão de bens. Mas para Maria, a vida era mais complicada do que isso. O silêncio entre eles foi cortado pela voz firme de Dona Conceição. A polícia não vai demorar muito lá fora. Mas você, rapaz, não devia estar aqui, disse ela com um tom direto, enquanto olhava para Roberto como se tentasse decifrar o motivo de sua presença na comunidade. Talvez você tenha razão, Roberto respondeu, pensativo. Mas agora que estou aqui, acho que posso aprender algo. Dona Conceição riu, uma risada amarga e incrédula. Aprender o quê? Como a gente sobrevive com tão pouco? Como o medo é nosso vizinho? Rapaz, volta para o seu mundo. Isso aqui não é lugar para você. Roberto ficou calado. Ele não queria parecer arrogante, mas também não queria sair dali como se fosse apenas um turista. Curioso, algo naquela comunidade o atraía, como se houvesse uma verdade escondida que ele precisava desvendar. Enquanto a conversa seguia, Maria olhava de relance para Roberto. Ele parecia genuinamente interessado, mas ela sabia que as coisas não eram tão simples. A favela era um lugar de sobrevivência, onde as relações se formavam e se desmanchavam tão rapidamente quanto os tiros que rasgavam a madrugada. Ela tinha visto muitos ricos aparecerem ali, mas poucos entendiam o que significava viver no Vidigal. Se você quer aprender alguma coisa, é melhor se preparar. A vida aqui não é só o que você vê de fora. Maria finalmente disse com um tom de desafio. E não pense que você vai mudar alguma coisa só porque tem dinheiro. Roberto sentiu o peso das palavras de Maria. Ele sempre acreditou que o dinheiro podia resolver problemas, mas naquele momento, diante daquela mulher e daquela realidade, ele percebeu que havia coisas que nem toda a fortuna do mundo podia comprar. Será que
Roberto está realmente preparado para enfrentar a dura realidade da favela? Ou será que ele está se metendo em um mundo do qual não poderá sair ileso? Maria observava Roberto em silêncio, enquanto uma pergunta desconfortável surgia em sua mente. Até que ponto ele estaria disposto a ir para entender o que significava viver no Vidigal? Os dias se passaram desde o encontro inesperado entre Roberto e Maria, mas as memórias daquele momento continuavam a perturbá-los de formas diferentes. Roberto, ao voltar para sua vida luxuosa, não conseguia se livrar da sensação de que havia tocado, ainda que brevemente, uma realidade que ele jamais compreendia por completo. Sua mente, antes preenchida com números, contratos e reuniões, agora se via ocupada pelas lembranças daquela comunidade. Os becos estreitos, o olhar de Maria, a tensão constante. Ele estava obcecado com a ideia de entender como aquele lugar funcionava e por que sentia uma inexplicável atração por ele. Maria, por outro lado, tentava seguir sua rotina normalmente, mas a presença de Roberto em sua vida deixou uma marca difícil de apagar. Ela sabia que ele representava tudo o que ela não podia ter: segurança financeira, uma vida longe da violência, estabilidade. E, no entanto, sentia uma estranha curiosidade por aquele homem. Porque ele, com toda a sua riqueza, havia se aventurado por um lugar como o Vidigal. O que ele queria aprender? E por que ela se sentia, de certa forma, responsável por ele? Uma semana depois, Roberto decidiu que precisava voltar ao Vidigal. Desta vez, porém, não queria apenas caminhar sem rumo. Ele queria encontrar Maria, queria entender sua vida, seu passado e, quem sabe, oferecer algum tipo de ajuda. Mas sabia que essa não seria uma missão fácil. Quando Roberto chegou à entrada do Vidigal, sentiu os olhares desconfiados dos moradores. Não era comum que alguém com seu estilo e aparência frequentasse aqueles becos. Alguns jovens observavam de longe, rindo e comentando entre si, mas ninguém se aproximava. Ele seguiu seu caminho, refazendo os passos da última vez, até que finalmente chegou à casa de Maria. Bateu à porta e, depois de alguns segundos de hesitação, ela apareceu. Sua expressão era de surpresa, mas também de desconfiança. "O que você está fazendo aqui de novo?" perguntou Maria, cruzando os braços, tentando esconder a leve inquietação que sentia com a presença dele. "Eu queria falar com você, agradecer pela última vez e..." Roberto hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Queria entender um pouco mais sobre sua vida." Maria deu uma risada irônica. "Entender minha vida? Você não tem ideia do que acontece aqui, do que significa viver nesse lugar," disse ela com um tom desafiador. "Talvez eu não tenha mesmo, mas quero aprender, quero saber o que posso fazer para ajudar." Maria ficou em silêncio por alguns instantes. Ela já ouvira esse tipo de discurso antes. Promessas vazias de mudança, gente de fora querendo ajudar, mas sem entender o que realmente precisava ser feito. Porém, algo em Roberto parecia diferente. Talvez fosse sua insistência ou a maneira como ele a olhava, como se realmente quisesse ouvir. "Acha que pode ajudar?" Maria perguntou com um tom de provocação. "E se eu te contar o que realmente acontece aqui, acha que vai conseguir dormir à noite?" Roberto a olhou seriamente. "Eu quero tentar. Me conta." E assim, pela primeira vez, Maria começou a falar sobre sua vida. Contou sobre o marido, preso por envolvimento com o tráfico, sobre a luta diária para sustentar a filha, sobre as noites sem dormir, temendo que a violência chegasse à sua porta. Mas havia mais. Havia segredos que ela não ousava revelar a ninguém, nem mesmo à sua família. Segredos que pesavam em sua consciência e que, de certa forma, a conectavam àquela comunidade
de uma maneira mais profunda do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Roberto ouviu atentamente, sem interromper. Ele percebia que cada palavra que Maria dizia carregava um fardo enorme, e então, num momento de fraqueza, ela revelou o que jamais havia contado a ninguém. Eu era informante, disse ela quase em um sussurro, sem olhar diretamente para ele. Antes de prenderem meu marido, eu trabalhava para a polícia. Dava informações sobre os traficantes em troca de proteção e de um pouco de dinheiro. Mas as coisas saíram do controle. E um dia, eles descobriram. Roberto ficou em choque. Aquela mulher que parecia tão forte e destemida carregava um segredo tão perigoso. Ele sentiu o peso da situação, mas ao mesmo tempo algo dentro dele se acendeu. Uma conexão, uma responsabilidade. Ele sabia que estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginava, mas, estranhamente, não queria recuar. E agora? Ele perguntou, sem saber ao certo o que dizer. Eles ainda sabem? Maria balançou a cabeça, um olhar de medo atravessando seus olhos. Eles não têm certeza, mas desconfiam. É por isso que tento manter a cabeça baixa. Qualquer movimento errado, e podem vir atrás de mim ou da minha filha. O silêncio entre eles foi intenso. Roberto, que até então havia pensado que poderia ajudar apenas com dinheiro ou algum projeto social, agora se via diante de uma situação que exigia muito mais. Ele sentia a necessidade de proteger Maria, mas sabia que sua presença ali poderia colocá-la em ainda mais perigo. Será que Roberto vai conseguir proteger Maria de seu passado perigoso? Ou será que suas tentativas de ajuda apenas irão piorar a situação? Roberto se aproximou de Maria e com a voz baixa disse: "Eu não vou deixar que te machuquem. Mas como posso te proteger se você nem confia em mim?" Naquela noite, Roberto saiu do Vidigal com o peso das revelações de Maria martelando sua mente. As luzes cintilantes da cidade contrastavam com a escuridão que ele sentia crescer dentro de si. Pela primeira vez, sua vida confortável e previsível parecia pequena diante do abismo que ele acabara de vislumbrar. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Maria e sua filha estavam em perigo, e ele não sabia se teria forças para ajudá-las. Mas uma coisa era certa, ele já estava envolvido até o pescoço. De volta ao apartamento luxuoso, Roberto se sentou à mesa da sala, cercado por obras de arte caras e mobília de designer. Tudo aquilo que antes era motivo de orgulho, agora parecia vazio. Carolina, sua esposa, entrou na sala, observando o marido com uma expressão de curiosidade. Eles quase não se falavam mais. O casamento, outrora sólido, havia se deteriorado ao longo dos anos e a presença dela na vida dele parecia cada vez mais irrelevante. "Você está estranho ultimamente", comentou Carolina, sentando-se à frente de Roberto. "O que está acontecendo?" Roberto hesitou por um momento. Ele sabia que qualquer tentativa de explicar o que estava se passando seria inútil. Carolina jamais entenderia sua obsessão pela vida de uma mulher da favela. A distância entre os dois era tão grande quanto a que separava suas realidades. Ele decidiu omitir a verdade. "Apenas trabalho. Estou preocupado com alguns novos projetos. Nada demais." Carolina deu de ombros, sem insistir. O silêncio se instalou novamente entre eles, como tantas outras vezes. Roberto sentia que aquele casamento não tinha mais salvação, mas ao mesmo tempo não conseguia tomar a decisão de romper. Era como se estivesse preso em uma vida que não escolheu, e agora, por ironia do destino, encontrava-se mais próximo de uma mulher que mal conhecia que de sua própria esposa. Os dias seguintes foram uma sucessão de idas e vindas ao Vidigal. Roberto, cada vez mais envolvido, começou a conhecer outros moradores e a perceber que a vida ali era cheia de nuances.
Nem tudo era tão preto no branco como ele imaginava. Havia um senso de comunidade, uma solidariedade que ele jamais havia presenciado em seus círculos sociais. Ao mesmo tempo, a tensão da violência estava sempre à espreita e a linha entre sobrevivência e perigo era tênue. Maria, por sua vez, estava dividida. Por um lado, sentia que poderia confiar em Roberto, mas, por outro, temia que sua proximidade com ele trouxesse mais problemas do que soluções. As desconfianças na favela cresciam. Os vizinhos começaram a notar a presença constante daquele homem de fora e os olhares suspeitos se intensificaram. O que ele queria com ela? Estaria envolvido com a polícia? Ou pior, com os traficantes? Uma noite, enquanto Roberto estava na casa de Maria discutindo formas de ajudá-la a encontrar uma saída segura daquela vida, bateram à porta. O som seco e repetitivo fez com que os dois se olhassem, alarmados. Maria correu para pegar a filha e pediu que Roberto ficasse em silêncio. Era tarde demais para qualquer fuga. A porta foi aberta por Dona Conceição, que estava do lado de fora. A figura que se revelava à luz fraca do lampião era de um homem forte, com cicatrizes no rosto e um olhar implacável. Era Tonho, um dos líderes do tráfico local, conhecido por sua frieza. Ele olhou diretamente para Roberto, com um sorriso que misturava desprezo e ameaça. "Parece que temos visitas importantes por aqui", disse Tonho, com a voz baixa, mas carregada de malícia. "O que você quer com a gente, doutor?" Roberto sentiu o sangue gelar. Ele sabia que aquele momento definiria o destino de todos ali. Maria, tensa, apertava a filha contra o peito, temendo pelo pior. Eu só estou tentando ajudar", disse Roberto, tentando manter a calma. "Maria é minha amiga e quero garantir que ela e a filha estejam seguras." Tonho deu uma risada curta, sem humor. "Ajudar? Você acha que é assim que as coisas funcionam por aqui? Você não sabe onde está se metendo, doutor. A gente vive de um jeito diferente e ninguém aqui ajuda ninguém sem um preço." Roberto percebeu que estava à mercê daquele homem. Sua intenção de ajudar Maria parecia frívola diante da realidade brutal que agora se impunha. Ele não podia simplesmente jogar dinheiro na situação e esperar que as coisas se resolvessem. Estava envolvido em um jogo de poder e sobrevivência que ia além de suas habilidades. Tonho deu um passo à frente, encarando Roberto. "Se você quer mesmo ajudar, doutor, vai ter que provar que não está aqui para atrapalhar. E eu vou descobrir o que você realmente quer com a Maria." A tensão era palpável. Roberto sabia que qualquer palavra errada poderia ser fatal. E foi naquele instante que Maria tomou coragem e se colocou entre os dois. "Tonho, ele não quer nada com você. Ele só me ajudou quando a polícia invadiu. Ele é só um homem que se perdeu no caminho. Deixa ele ir." Tonho olhou para Maria e por um breve momento seus olhos pareceram suavizar. Mas logo voltou sua atenção para Roberto. "A gente não gosta de visitas indesejadas. E se você quer continuar vivo, doutor, é melhor desaparecer daqui." Roberto, sem outra opção, acenou com a cabeça. Ele sabia que aquele não era o momento de insistir. Ele saiu da casa com o coração acelerado e, enquanto descia as vielas do Vidigal, sentiu que sua vida jamais seria a mesma. Ele havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Maria, ao vê-lo partir, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que a presença dele a colocava em perigo, mas também sabia que ele era a única pessoa que realmente havia tentado ajudá-la sem pedir nada em troca. E agora, tudo estava prestes a desmoronar. Roberto voltará a se envolver com Maria, mesmo sabendo do perigo, ou desistirá de ajudá-la para proteger sua própria vida. E Maria, como lidará com as ameaças que pairam sobre ela e sua filha? Enquanto Roberto se afastava, uma figura misteriosa o seguia à distância e uma nova ameaça se formava nas sombras.